Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil. Porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Duda, sou bolsista aqui do PET, e hoje eu tô com a Giovanna Teperino, a minha colega, minha parceira aqui de PET, para apresentar um episódio super interessante, que a gente preparou com muito carinho para vocês, que é sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. Você que é ouvinte assíduo do PETcast, que não perde um episódio, já percebeu que a gente tem uma preocupação em manter uma pluralidade de temas, né? Então, sempre um recorte temporal, espacial diferente. Então, foi meio pensando nisso que a gente trouxe o tema de hoje. Além, óbvio, do nosso interesse, mas também pensando em trazer uma nova visão de um tema muito revisitado, né? Muito que a gente conhece da escola, enfim, que é a Segunda Guerra Mundial. Só que agora, sob uma perspectiva um pouco mais ampliada e diferente, que seria botando o Japão como foco. Não só o Japão, né? A Ásia, mas o Japão especificamente como foco ali na nossa conversa. E para tocar esse episódio com a gente convidou o Daniel Barreto, que é mestrando da UF. A pesquisa do Daniel é sobre violência sexual na Península Coreana, só que ele topou conversar com a gente hoje sobre o Japão. E então é isso, vai ser um episódio super interessante, eu estou muito animada. E queria começar agradecendo também, Daniel, por topar estar aqui com a gente. É um prazer te receber aqui no podcast. E, por favor, Daniel, fica à vontade, se apresenta aí para a galera. E aí, pessoal, sou o Daniel, sou mestrando da UF. A minha pesquisa está focada em imperialismo e violência sexual na Península Coreana, mas acaba que a gente sempre esbarra no Japão durante a guerra, né? Então vai ser um prazer conversar com vocês e obrigado pelo convite. Oi, gente, sou eu, Giovanna Teperino, novamente, em mais um episódio aqui com vocês. E como a Duda falou, esse tema a gente pensou com muito carinho e para a gente poder prestar atenção também para o outro lado, né? Que acaba que nas nossas aulas e nos nossos debates acabamos focando muito numa questão mais ocidental e deixando um pouco de lado, por vezes, sem querer, a questão do Oriente. Então, esse episódio a gente pensou para trazer um foco a mais, né, nessas discussões historiográficas que cercam a questão oriental. Então, para a gente começar esse episódio, eu queria que você, ouvinte, conseguisse entender qual era o contexto que estava ocorrendo ali um pouco antes e durante ali essa Segunda Guerra Mundial, focado no Japão. Então, Dani, se você puder, explica mais para a gente como o Japão se envolveu na Segunda Guerra Mundial e quais foram os principais fatores que levaram a essa participação. Tá bem. Primeiro tem que avisar que a resposta é um pouco longa, né? Porque quando a gente pensa na participação do Japão na Segunda Guerra Mundial, a gente tem que entender que eles estavam inseridos em um contexto que era o da Guerra do Pacífico, que começou em 1931 e não em 1939, correto? A partir desse recorte temporal, a gente tem que ter alguns pontos em mente. O primeiro, e aqui eu tenho que fazer um parênteses, é entender que o Japão organiza, a historiografia japonesa organiza o tempo deles de forma diferente da nossa. Então, a gente fala muito sobre as eras, né, que eram os momentos em que os imperadores japoneses estavam governando o país. Então, você tem, por exemplo, o período Showa, o período Meiji, o período Taisho, e esses períodos eles definem recortes temporais claros. Então, para a gente pensar na participação do Japão na Segunda Guerra Mundial, a gente tem que primeiro pensar como o Japão se modernizou, como ele conseguiu sair de um estado feudal e se tornar uma nação desenvolvida militarmente, tecnologicamente, para poder entrar na Segunda Guerra de fato, né? Então a gente começa a partir do período Meiji. Então, o período Meiji ele vai de 1868 até 1912. E o que aconteceu durante esse período? Esse período foi bastante importante para a história do Japão, porque ele marca o fim do período Edo, que foi de 1603 até 1868.
E durante esse período Edo, né, durante esse recorte temporal, o sistema político japonês ele era dividido em dois. Você tinha o líder, de fato, né, o líder sagrado do Japão, entre aspas, que seria o imperador, e tinha o shogunato, que era quem de fato governava o Japão. E o shogunato era dividido entre o grande líder militar, que era o shogun, e diferentes proprietários de terras. Esses eram os daimyos. E os daimyos tinham uma organização política que os daimyos como os senhores feudais, né, e abaixo deles, como os funcionários ou os servos dos daimyos, outras famílias de samurais. Em 1868, o porto de Tóquio foi invadido pelo Comodoro Perry, Matthew Perry, que era um americano, e ele propôs, né, no caso, forçou o Japão a assinar uma série de tratados desiguais com os Estados Unidos. E esses tratados envolviam majoritariamente a abertura do país ao comércio exterior, porque durante o período Edo, né, durante o Shogunato Tokugawa, o Japão era um país extremamente fechado. Isso não significa que eles não tinham relações diplomáticas com outros países, mas que essa relação diplomática ela era vista com bastante cuidado. Então, por exemplo, eles não faziam comércio com os americanos. Então, em 1868, existe essa tentativa dos Estados Unidos em forçar o Japão a realizar esse comércio, né? E, para além disso, a própria classe dos samurais durante o período Edo e a forma como essa estrutura política se organizava estava ruindo a partir de contradições inerentes ao próprio sistema. Aqui não vale muito a pena entrar nessa seara, mas as coisas não estavam muito boas durante esse tempo, politicamente falando. Então, o que acontece é que o imperador, né, no caso Mitsuhito, com 15 anos de idade, assim, 14, 15 anos, junto com o auxílio de 3 famílias, que eram famílias de classe intermediárias dentro desse campo de samurais, que eram as famílias Satsuma, Shosu e Tosa, eles começaram a organizar a política japonesa de forma a centralizar o poder ao entorno do imperador. Então, eles conseguiram a renúncia do shogun, conseguiram centralizar o poder em cima do imperador Mitsuhito e conseguiram, inclusive... como é que eu falo? Conseguiram, inclusive... validar esse poder do imperador a partir da instrumentalização do shintoísmo. O que é o shintoísmo? O shintoísmo é uma religião, mas também se entende como uma filosofia de vida bastante tradicional no Japão. E a partir de uma lenda dentro desse ideal shintoísta, o imperador ele seria como o representante de um dos kamis, né? O kami seria a deidade, né? Seria um pedaço da natureza que é sagrado. No caso, o imperador ele seria o avatar do sol, sabe? Ele seria o filho do Amaterasu, assim, que é o kami que representa o sol para a filosofia shintoísta. Então, eles conseguiram validar esse exercício do poder do imperador a partir da instrumentalização do shintoísmo, da formação do shintoísmo de Estado. E a partir dessa centralização, eles começaram a reunir, né, esses diferentes feudos em prefeituras, que aqui a gente entenderia mais como os governos dos estados, correto? E partiram para mudanças muito importantes na política interna e externa durante as reformas que ficaram conhecidas como as reformas Meiji. Entre essas reformas, você tem a apropriação dos territórios, né, dos daimyos, a adoção de um sistema bancário moderno, a adoção de um sistema de ensino moderno com escolas, né? Agora as escolas elas têm que englobar toda a população japonesa, e a partir daí você também pode entender como esse próprio sistema de ensino moderno busca garantir a hegemonia do imperador e da corte, né? E a adoção de uma força armada moderna. Essa questão da força armada moderna é importante porque antes dela, quem tomava conta da segurança do Japão, né, dessas províncias,
eram os samurais. A partir da reforma Meiji, o que acontece é que você tem a abolição dessa classe dos samurais. Obviamente que não foi algo muito bem recebido entre todos eles, e você teve uma rebelião muito, muito grande até, que foi a rebelião de Satsuma em 1877. Para além dessas políticas, você também tem uma política externa de abertura ao comércio exterior, o envio de estudantes para o Ocidente, para justamente aprender tecnologias do Ocidente e filosofias de vida do Ocidente que eles poderiam aplicar, óbvio que de forma adaptada, aos objetivos japoneses. Também tinha uma política de abertura de crédito para a industrialização do país, com foco principalmente na indústria têxtil nesse momento. E também um aumento do interesse em regiões próximas ao seu território nacional. E aí você coloca em questão a Península Coreana e a China. E a aproximação ideológica do Japão com potências imperialistas, como os Estados Unidos mesmo, ou então a Alemanha, ou o Reino Unido. Agora, sobre o imperialismo japonês de fato. A gente tem que entender que o Japão, ele, nesse momento, não tinha uma população tão enriquecida assim. Eles ainda estavam nesse passo do desenvolvimento econômico. E também não tinham recursos materiais o suficiente para manter uma reprodução ampliada do capital de forma continuada, assim. Eles não conseguiam aumentar mais a economia deles só a partir das condições materiais que existiam no país. Então, essa manutenção da reprodução ampliada do capital dependia de se expandir a fronteira do capitalismo japonês para as suas proximidades. E é daí que surge justamente o interesse em exportar capital do Japão para o que era, no momento, a Península Coreana e para a China. E é importante destacar o peso de alguns conglomerados que, na prática, eram cartéis japoneses, que eram conhecidos como os zaibatsus. Os zaibatsus, eles eram grandes empresas com vários momentos de produção diferentes, que possuíam uma iniciativa privada, mas também possuíam um controle do Estado japonês. E aí eu posso citar como as duas grandes nesse momento, que a gente está falando ainda do final do século XIX, a Mitsui e a Mitsubishi. A Mitsubishi é essa Mitsubishi que agora é a montadora de carros, né? E para além disso, para além dos interesses desses zaibatsus, nessa exportação do capital para as colônias, você também tinha um discurso de, entre muitas aspas aqui, imperialismo anti-imperialista, no qual o Japão, como uma potência regional, possuía o direito e o dever de exercer a sua influência no leste asiático, para proteger esse leste asiático dos interesses ocidentais e desenvolver a região. Então, em 1930, foi dado o nome de Esfera da Coprosperidade da Grande Ásia Oriental, para esse domínio japonês do leste asiático, né? Mas também é importante, aqui é um parênteses muito importante, que em livros didáticos, geralmente você vê essas reformas Meiji como se fossem uma tentativa do Japão de ocidentalizar. Como se tivesse acontecendo ali uma ocidentalização do Japão. Só que eu acho essa forma de análise muito mal feita, porque toda medida adotada pelo país passou pela tentativa de adaptar o que era ocidental aos valores e aos objetivos japoneses. Então você tinha que enxergar a modernização japonesa nesse momento mais a partir de uma lógica de vacinação mesmo. Você vai colocar o agressor de forma adaptada, vai introduzir ele no seu sistema para que dessa forma você consiga se proteger e alcançar os seus objetivos. Então a filosofia era tecnologia ocidental, mas os valores são japoneses. Então não aconteceu uma ocidentalização. O que você teve foi uma adaptação de valores ocidentais à lógica japonesa e ao capitalismo japonês. Então, agora vamos falar da política imperialista de fato, para a gente poder chegar na guerra no futuro. Como eu falei antes,
havia um interesse muito grande dos japoneses em regiões da China e da Coreia. Então vamos nos atentar nesses objetivos. Entre 1894 e 1895, aconteceu a Primeira Guerra Sino-Japonesa. E o principal interesse dos dois países era sobre a Península Coreana. Agora vamos entrar um pouquinho na história da China, porque há séculos o Império da China ele exercia uma influência sobre a Península Coreana. E a gente pode entender a Península Coreana quase como um estado vassalo da China mesmo. O Japão ele surge como um fator importante para a Coreia no final do século XIX, com o Tratado de Kangwa, que é de 1876. O que acontece nesse tratado é muito curioso até porque o que os japoneses fizeram foi repetir uma lógica que eles foram vítimas quando o Commodore Matthew Perry invadiu a Baía de Tóquio. Porque eles basicamente estacionam o navio em Kangwa lá e forçam os coreanos a assinar uma série de tratados desiguais, da mesma forma que os americanos fizeram com os japoneses. E dentro desses tratados estava a necessidade de que a Coreia abrisse as fronteiras para o Japão poder também interagir economicamente com a península, né? Então a gente começa a observar que tem um estacionamento de tropas japonesas na Península Coreana. E antes já havia os estacionamentos de tropas chinesas na Península Coreana. E para além disso, ainda no final do século XIX, você observa um banco japonês que ficou responsável pela emissão de moedas que a península deveria usar. Então você já começa a observar como o interesse econômico naquela região do leste asiático era muito grande, né, pelos capitalistas japoneses, porque o Daiichi Bank, eles literalmente acabaram controlando a política monetária da Coreia durante esse momento. Mas, enfim, o que acontece? Tinham tropas chinesas e tropas japonesas na Península do Japão, e a partir de uma série de protestos da população local contra o governo coreano, ambas as tropas, tanto chinesas quanto japonesas, tentam intervir e acaba que elas se desentendem e aí você começa a guerra, né? A Primeira Guerra Sino-Japonesa, que aconteceu na Coreia. E ela acabou com o Tratado de Shimonoseki, em 1895, que reconheceu a independência da Coreia da China e levou à tomada da ilha de Taiwan pelo Império do Japão. Então, já nesse momento, em 1895, o Japão ele consegue uma das suas primeiras e mais importantes posses coloniais, que foi a ilha de Taiwan, que durante a guerra serviu como um grande entreposto militar, né, para os japoneses chegarem à China. E também é importantíssimo mencionar a Guerra Russo-Japonesa de 1905, que também não se deu nem na Rússia nem no Japão, se deu na China, na costa da China ali, próximo ao Mar do Japão, na região que era conhecida no momento como a Manchúria. E nessa guerra haviam interesses japoneses e russos, interesses comerciais mesmo. Os russos estavam construindo uma ferrovia no Japão, e aí as tensões se acirraram, porque a Rússia, naquele momento, né, o Império Russo não queria reconhecer a influência japonesa na Coreia e na Manchúria, porque também tinham tropas estacionadas japonesas na Manchúria, né? Então acabou que essa falta de reconhecimento alimentou tensões entre os japoneses e os russos e estourou uma guerra lá em 1905. Foi uma guerra bastante custosa tanto para o Império Japonês quanto para o Império Russo. E os americanos eles interviram como negociadores, né, como forma de negociação. E aí você teve o Tratado de Paz, que foi o Tratado de Portsmouth, que foi feito nos Estados Unidos, ali perto de Washington, e que deu, inclusive, para o presidente do momento, o presidente americano, agora não me lembro qual foi, mas eu lembro que ele ganhou o Nobel da Paz por esse tratado, por causa do intermédio dele para o fim da guerra entre a Rússia e o Japão. Esse tratado levou
ao controle japonês da península de Liaodong e também o reconhecimento pleno da influência japonesa na Coreia em 1905. Então, em 1905, você observa que teve esse reconhecimento da influência japonesa e, ao mesmo tempo, o Japão estabelece a Península Coreana como um protetorado. Então, o que antes era até mais ou menos, não exatamente, mas havia uma certa sutileza no controle político que o Japão fazia na Península Coreana, a partir de 1905 esse controle ele é escrachado. Assim. Os japoneses controlavam a política coreana naquele momento. E essa península ela foi anexada pelo Império em 1910. Então, o que aconteceu foi que os japoneses forçaram a monarquia local a abdicar do poder e, a partir desse momento, a Península Coreana ela passa a fazer parte do Império Japonês, de fato. E é fundamental reconhecer a importância dessa guerra russo-japonesa, já que foi a primeira vez que um país não ocidental ganhou de uma potência europeia, no caso, o Império Russo, né? E com isso, você o Japão se colocou como um país de relevância no cenário internacional, como um país que de fato era uma potência imperialista. Para além disso, você consegue ver em 1905 como essa guerra ela levou futuramente a própria Revolução Russa, né? A própria Revolução Bolchevique, porque a partir desse momento você já observa que o Império Russo já estava muito defasado militarmente, ao ponto de perder para uma potência não ocidental, que na época foi um choque, né? Mas é isso. Então agora, nesse momento, a gente já tem algumas posses coloniais japonesas nesse leste asiático. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Japão ele se aliou à Tríplice Entente e, quando essa terminou, ele conseguiu na Liga das Nações posses de algumas ilhas no Pacífico que pertenciam à Alemanha naquele momento. Essas ilhas foram, por exemplo, as Ilhas Mariana, geralmente aquelas ilhas ali perto de Guam, das Filipinas, bem no meio do Pacífico, da parte do Pacífico que fica na Ásia mesmo, né? Então agora mais possessões coloniais. Depois disso, aquela região da Manchúria que eu mencionei anteriormente contava com uma influência japonesa muito grande. E aqui, coisas que eu vou falar mais futuramente, mas que havia um interesse muito grande de setores militares japoneses em ocupar de fato aquela região e se apoderar das possessões materiais mesmo dali, né? Transformar aquilo dali em uma forma de fantoche japonês. E foi o que aconteceu. Em 1931, eles forjaram um ataque à ferrovia do sul da Manchúria, que pertencia aos japoneses, e a partir desse ataque eles conseguiram ocupar a região da Manchúria inteira e fazer um estado fantoche, que ficou conhecido como estado fantoche de Manchukuo. Essa posse, né, essa intervenção japonesa naquela região da Manchúria foi duramente criticada pela Liga das Nações e fez com que o Japão se retirasse dela em 1933. Além disso, também é importante mencionar que a China, durante esse período, né, de 1931 a 1933, foi forçada a assinar uma série de tratados desiguais com o Japão, que reconhecia as posses japonesas no país. Então, em 1930, você já tem esse cenário. O Japão ocupando Taiwan, ocupando o norte e o noroeste da China, ocupando algumas ilhas no Pacífico, e a Península Coreana inteira. Isso se deu na política externa japonesa. Vamos falar um pouco sobre a política interna. E para entender como o Japão se inseriu na Segunda Guerra Mundial, é importante entender como a política interna japonesa foi cooptada pelos militares. Como os militares eles tomaram o controle da política interna do Japão, né? Então, primeiro, vamos pensar que durante as reformas Meiji, o que aconteceu foi que o imperador era o líder supremo, né, do Japão, ele era de fato o líder, o chefe do executivo, mas você tinha um parlamento
com duas câmaras. Uma câmara alta, que pertencia, que era tomada pelos antigos senhores feudais do Japão, que era a câmara que seria como a câmara dos nobres, e tinha a câmara dos pares. A Câmara dos Pares eram setores, era eleita, né? Era uma Câmara que deveria ser formada por membros eleitos que iam compor esse parlamento, e o voto era censitário nesse momento e era um voto masculino. Então tá. A partir de 1912, você tem o fim do período Meiji e tem o início do período Taisho, né, que foi de 1912 a 1926. E durante esse período você observa que existe uma certa democracia, mesmo que conservadora, no Japão. Então você tem, por exemplo, o primeiro-ministro civil, que pertencia a um partido político, né, eleito. Você tem uma disputa na Câmara dos Representantes, né, na Câmara dos Pares, bastante acirrada, com a formação de novos partidos políticos, e com a aliança desses partidos políticos com setores da elite econômica japonesa. Isso a partir de 1912, mas algo que ficou bastante proeminente em 1920. Né? Só que havia uma crescente crítica de setores conservadores do Japão, em especial os militares, acerca dessa política japonesa. Porque a crítica deles era de que, a partir da modernização do Japão, você teve a adoção de valores que eram estranhos à filosofia japonesa de ser. Isso era a crítica deles, não sou eu que estou falando, são eles que falaram. Que esses valores como o egoísmo, ou então como a modernização visando muito a independência de setores privados, eles eram estranhos à sociedade tradicional japonesa e que o discurso deveria ser a retornar a algum tipo de controle do Estado mesmo, né, da economia do Japão, a tentar fugir dessa corrupção que vinha com esses valores ocidentais. Então, os militares eles tinham essa crítica bastante forte à modernização japonesa por esse aspecto. Para além disso, em 1923, o Japão passou por um terremoto gigantesco, que foi tipo um terremoto super forte, que destruiu a região de Kanto inteira, que a região de Kanto é onde fica a capital, né, Tóquio, e você teve mais de 100 mil mortos durante esse terremoto, né? Foi bastante devastador para aquela região, e o Japão teve que adotar uma série de medidas econômicas para reconstruir a região, né? E isso levou a uma crise bancária em 1927. Então, ao mesmo tempo que você teve um desenvolvimento industrial por causa desse terremoto, você também, no futuro, acabou levando a uma crise fiscal e bancária muito grande, né? E essa crise ela foi agravada em 1929 com o crash da Bolsa de Nova York. Então, o que aconteceu é que, nesse momento, o Japão ele focava a indústria dele basicamente em setores têxteis e na agroexportação. Então, você imagina como esses setores eles sofreram a partir da crise de 29. A agricultura, no caso, foi a que mais sofreu mesmo, né? A taxa de exportação de itens agrícolas ela caiu absurdamente. E isso não aconteceu só nas regiões que hoje seriam que é o Japão, né? Aconteceu também na colônia. Então você via que durante esse momento, né, de 29, 30, a Coreia também sofreu bastante economicamente com isso, justamente porque a Coreia ela foi colonizada para ser o celeiro japonês, né? Para ser o grande pedaço do Império do Japão que estava voltada à agroexportação, especialmente do arroz. Então, a partir dessa crise financeira e dessa crise dos setores têxtil e da agricultura, né, você teve um fortalecimento dentro da sociedade mesmo, em especial no interior do Japão, há camadas militares que defendiam que a saída da crise estava em você
invadir militarmente outros territórios e ocupar esses territórios para o crescimento econômico. Esse discurso ele estava apoiado por uma ideia de que o Ocidente também fazia isso, né? Também crescia a sua economia às custas de territórios colonizados, mas também a partir de uma noção de espaço vital, né? Que era uma noção que estava muito, muito próxima ao do fascismo e ao do nazismo mesmo. Para além disso, também é importante mencionar o peso que essa crise de 29, que as outras crises, né, que o Japão estava passando durante os anos 20, tiveram na imigração, né? Porque você teve durante o período Meiji um grande crescimento da densidade demográfica do Japão. E essa densidade justamente também porque as pessoas saíam do campo para ir para a cidade. Depois que a crise de 29 abalou o agro japonês da forma que abalou, essa pressão demográfica ficou ainda maior nas cidades. E uma das saídas foi justamente a imigração. Então não é à toa que durante esse final dos anos 20 e primeira metade dos anos 30, você observa que você teve de fato, e especialmente nos Estados Unidos e no Brasil, a vinda de muitos imigrantes japoneses, justamente porque eram pessoas pobres de regiões agrícolas que estavam fugindo da fome ou então da crise econômica no Japão. E aí é legal, né, você conectar os pontos, porque quando a gente está na sala de aula, a gente fala como teve, né, a chegada de alguns navios japoneses para o Brasil, e é por isso que o Brasil tem a maior população japonesa fora do Japão, mas a gente não para pensar o que acontecia no Japão para que esses navios viessem para cá, né? E aí você já consegue conectar os pontos. E, para além disso, tudo que eu falei, também é importante mencionar como a filosofia japonesa dele, nesse momento, estava ficando cada vez mais racista. Então, durante o terremoto da região de Kanto, por volta de 6 mil coreanos foram assassinados porque eles foram acusados injustamente de aumentar ainda mais o caos na região, com incêndios ou então com outros tipos de coisas que aconteciam por causa das complicações que um terremoto daquela magnitude causa, né? Então, e para além disso, havia uma perseguição muito grande da esquerda, que era entendida como subversiva. E essa perseguição ficou ainda pior depois da Revolução de 17 na Rússia. Vamos pensar que, geograficamente falando, o Japão ele não está tão distante da Rússia assim, né? Então, o medo de uma revolução proletária no Japão e o medo da esquerda no Japão era algo bastante relevante para a política japonesa. Em 1931, você teve, de fato, o aparelhamento da política japonesa pelos militares, o que levou, inclusive, ao assassinato de um dos primeiros ministros do Japão em 32. E, na prática, o que aconteceu foi que os militares eles assumiram o poder. Assumiram um poder mesmo, né, a partir dos anos 30. E aí você entende o porquê eles ocuparam a Manchúria e fizeram aquele estado fantoche de Manchukuo em 1931. Era o interesse dos militares e de parte da elite japonesa, e foi o que foi feito. Tá, então a partir de 1931, você tem a ocupação japonesa da região da Manchúria e a integração entre os militares, o Estado e os Zaibatsus. Lembra que não esquece dos Zaibatsus, eles são bem importantes para a gente entender como a elite japonesa funcionava naquele momento. Então, o que houve foi um maior controle do Estado desses Zaibatsus e a formação de outros Zaibatsus, como, por exemplo, a Toyota. Né? A Toyota foi um dos Zaibatsus que foi formado durante esse período dos anos 30. As tensões entre o Japão e a China só aumentaram depois de 31, ao ponto de que você teve, em 7 de julho de 37, um incidente na ponte Marco Polo, que ficava na China, ali um pouco depois da Manchúria, não ficava exatamente na Manchúria, mas ficava ali perto, que foi o estopim para a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Né? Naquele momento você tinha um Japão bastante militarizado, né? Você tinha um Japão que estava
com uma lógica bastante próxima ao do fascismo europeu. E você tinha na China um presidente, após uma revolução nacionalista, né, que era o Chiang Kai-shek, que também não ia ceder facilmente aos interesses japoneses. Então, em 7 de julho, começa a Segunda Guerra começa a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Aí você teve a invasão da capital da China no momento, né, que era Nanquim. E aqui a gente precisa falar de um dos grandes crimes de guerra que o Japão cometeu. E nesse momento, a partir de 31, a gente já está no contexto da Guerra do Pacífico. Mas em 37, teve o que aconteceu como massacre ou estupro de Nanquim, que levou à morte mais de 340 mil pessoas, na maioria, obviamente, civis, né? E esse evento, né, esse crime, ele foi, inclusive, registrado. Então você tem registros fotográficos, você tem registros videográficos do que aconteceu em Nanquim durante esse período. Tinha ali um diplomata americano e ele fez as gravações e tirou fotografias do que estava acontecendo, né? E, inclusive, durante o Tribunal de 46, né, o Tribunal de Tóquio, que foi para julgar os crimes de guerra japoneses, foi reconhecido que, inclusive, um dos soldados que estavam sendo julgados, ele estava sendo acusado de fazer uma aposta com um outro colega dele, e quem ganhava era quem matava primeiro 100 homens em um dia. Essa era a aposta. Quem mata primeiro 100 homens em um dia. E não tem como falar que o imperador ele não estava ciente do que acontecia em Nanquim durante esse momento, porque justamente o irmão mais novo dele era o chefe militar responsável pelas tropas que estavam estacionadas próximas a Nanquim, né, que era o príncipe Mikasa. Então é claro que o imperador sabia o que estava acontecendo. Para além disso, você teve o Pacto Tripartidário em 1940. Vamos lembrar que em 33 o Japão sai da Liga das Nações. Em 31 ele começa uma guerra no leste asiático. E em 37 ele começa uma guerra aberta, né, ele começa uma guerra aberta com a China. Em 40, ele se integra de fato ao eixo, então você tem esse eixo Roma, Berlim, Tóquio, a partir de 1940, esse pacto tripartidário. E depois disso, você teve a invasão da Indochina francesa, em 41, com os nazistas quebrando o pacto de não agressão com a União Soviética, né? Então, a partir desse momento, o Japão ele se sentiu seguro para invadir cada vez mais o sul da Indochina. E o objetivo era justamente alcançar a Malásia e as Índias Orientais Holandesas, né, que hoje em dia é a Indonésia. É óbvio que os americanos eles não iam enxergar isso com bons olhos, até porque eles também tinham interesses no Pacífico. Então, a partir de 1940 a 1941, o Japão ele começa a aplicar sanções cada vez mais pesadas aos japoneses, sendo o ápice o congelamento de bens japoneses nos Estados Unidos e sanções à importação de aço e petróleo. O Japão não tinha petróleo, o Japão não tinha aço. Ele dependia da importação desses produtos para continuar mantendo a sua expansão militar. Então, o cálculo dos líderes militares do Japão foi o ataque surpresa a Pearl Harbor, em 42. E é aí que o Japão se insere, de fato, ao que a gente entende como a Segunda Guerra Mundial. Porque em 42 eles atacam Pearl Harbor e eles levam os americanos à guerra. Antes disso, por mais que o presidente americano queria entrar na guerra, deixa eu pensar como é que eu falo isso. Por mais que o presidente americano queria entrar na guerra, havia uma pressão popular para que não se entrasse na guerra. Um entendimento de que aquela guerra era uma guerra europeia e não tinha por que os americanos intervirem naquele espaço. Mas depois de 42, com o ataque a Pearl Harbor, a opinião pública vira da água para o vinho. Então agora os americanos eles apoiam a guerra e é o que os americanos fazem, eles entram na guerra. Então o que aconteceu foi que o Japão literalmente fez com que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra Mundial. E aí é um outro ponto interessante também, porque a gente estuda a Segunda Guerra Mundial na escola e a gente sempre lembra que o ataque a Pearl Harbor foi o que fez os americanos
entrarem na Segunda Guerra Mundial, mas a gente nunca pensa o porquê que o ataque a Pearl Harbor foi feito, né? A gente sempre pensa, teve uma sanção. Mas por que da sanção? E aí eu acho que é um dos pontos em que a história da Ásia ela entra como um fator fundamental para que a gente entenda de fato o que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Então é nesse contexto que o Japão se insere na Segunda Guerra Mundial. Espero que eu tenha respondido de forma satisfatória. Nossa, Dani, fantástico. Acho que é impossível pedir uma resposta mais completa do que essa. Eu amei que você fez a trajetória toda ali do Japão como uma potência imperialista. Enfim, eu achei fantástico. Esse comentário que você fez agora no final era exatamente o que eu ia falar, sobre a gente começar falar assim, de Pearl Harbor como se fosse uma coisa que aconteceu. O Japão só fez Pearl Harbor, só aconteceu, e não entender, né, o que está por trás disso. Enfim, eu acho que você explicou super bem. Resposta completíssima, entendendo ali toda a trajetória, né, as reformas, enfim. Eu achei fantástico, e eu acho que é bem sobre isso que a gente tem que pensar mesmo, né? O contexto maior. Então, tendo tudo isso em mente, eu acho que a gente pode falar agora sobre a posição do Japão durante a Segunda Guerra, né? A gente entendeu agora tudo o que aconteceu antes, tudo que levou o Japão a entrar na Segunda Guerra, e agora entender, né, o posicionamento do Japão como nação durante a Segunda Guerra, para além das bombas, né? Acho que quando a gente fala de Japão, Segunda Guerra Mundial, a gente pensa Hiroshima e Nagasaki. Mas para além disso, né? Como é que era o Japão durante a Segunda Guerra Mundial, o posicionamento dele? Então, a gente tem que entender o Japão enquanto esse império colonial que está ocupando boa parte do Pacífico nesse momento, sob esse discurso da esfera de prosperidade da Ásia Oriental. Então, o que você tem é um imperialismo japonês que se opõe ao imperialismo ocidental. Isso só no discurso, porque na prática eles faziam coisas iguais ao que o imperialismo ocidental fazia. Então, entender o discurso, entender qual era o posicionamento do Japão como nação durante a Segunda Guerra, é entender que o Japão era esse estado colonial que estava muito ligado a um racismo contra chineses, filipinos e coreanos. Também é entender que o imperador japonês ele se inseria politicamente e ele era reconhecido politicamente como um líder a partir do shintoísmo de Estado. Então, o que acontecia era que o imperador ele era sacralizado mesmo, assim, ele era um representante do divino na Terra. E também uma tentativa de se posicionar como uma potência frente ao Ocidente. Então, você tinha justamente essa tentativa de colocar o Japão como um ator importante no cenário internacional. Essa é uma das políticas que o Japão ele enxergava com bastante cuidado. Para além disso, o aparelhamento militar, o discurso conservador próximo ao do fascismo, e aqui é uma seara na historiografia, porque teve uma vez que eu estava num congresso e eu falei que o Japão era fascista, e aí entrou toda uma discussão se o Japão durante 31 a 45 era fascista ou não. Isso é uma discussão historiográfica que é válida de se entrar, mas eu não vou discutir isso aqui agora, porque é desviar da ideia do podcast. E para além do discurso conservador, o interesse das elites econômicas, né? Em especial os aibatsus, e aí a gente leva em consideração a Mitsui e a Mitsubishi. E nesse momento, gente, a Mitsubishi estava ganhando muito dinheiro, porque eram eles que fabricavam os caças que os japoneses usavam na Segunda Guerra Mundial. Então é óbvio que a exploração dos povos colonizados, a entrada do Japão na guerra e o envio de milhões de civis, né, de pessoas que estavam só querendo ganhar a vida deles para a guerra, envolveu o interesse de enriquecer, né, essas elites econômicas. E para além de tudo isso que eu já falei, uma coisa bastante importante e, na verdade, fundamental para se falar sobre o posicionamento do Japão enquanto nação da Segunda Guerra são os crimes de guerra, porque durante esse período o Japão ficou notável em cometer crimes de guerra. Aqui vale a pena mencionar o massacre de Nanquim, né, em 1937, com mais de 300 mil mortes, a Marcha da Morte de Bataan, que foi nas Filipinas, se não me engano, que foi basicamente quando os japoneses eles tinham uma grande quantidade de prisioneiros de guerra nas Filipinas, uma quantidade inclusive maior do que eles estavam esperando, e eles precisavam mover esse contingente de prisioneiros de guerra de uma cidade para outra.
Só que como eles não tinham recursos materiais para isso, eles fizeram esses prisioneiros marchar de uma cidade a outra, então era mais de 50 quilômetros no sol e sem água e sem alimentos. Então nem preciso falar do número de mortos de prisioneiros de guerra que teve só durante essa marcha. Para além disso, você teve, no final dos anos 30, a construção de uma unidade das Forças Armadas Japonesas na China, ali no norte da China, mais ou menos, que foi a Unidade 731, que era uma unidade de estudos de armas biológicas que utilizou como cobaias principalmente prisioneiros de guerra chineses e coreanos, inclusive casos com mulheres grávidas ou então com crianças que foram vítimas de armas químicas e biológicas por essa unidade, que era controlada nesse momento pela polícia militar, pela polícia secreta do Japão, né, o Kinpentai. Para além disso, a partir de 37, você teve a adoção da escravidão sexual como uma política para se evitar a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis entre os soldados. Eu não preciso nem falar que isso não aconteceu, eles continuaram sendo contaminados por doenças sexualmente transmissíveis e agora passavam para as mulheres que eram vítimas deles, inclusive. E nesse caso, mais de 200 mil mulheres foram vítimas de escravidão militar sexual, sendo a maior parte delas mulheres coreanas. E aqui é interessante a gente observar como o imperialismo japonês está ligado a esse crime de guerra em específico, porque essas mulheres elas eram muitas das vezes vítimas de fraudes, ou então elas eram enganadas a entender que elas iam conseguir um emprego fora da Coreia, né, um emprego no Japão, trabalhando em alguma fábrica, o que era comum, e acabavam sendo vítimas de escravidão sexual. Isso não aconteceria se não fossem as políticas, principalmente no campo, que o Japão colocou sobre a Coreia, que fizeram com que essa população camponesa, né, sem terras, ficasse em um cenário de pauperização bastante palpável, assim, um cenário de pauperização bastante grave, o que levou essas mulheres a quererem emigrar e caírem como vítimas dos japoneses. E para além disso, em 45, um outro massacre, que é o massacre de Manila, que pouco se fala, que foi nas Filipinas, e nos crimes, a gama de crimes que se assemelha bastante ao que aconteceu em Nanquim, inclusive no número de mortos, mais de 340 mil mortos. Então, quando a gente pensa no Japão, né, no posicionamento do Japão durante esse período, a gente tem que levar em consideração essas questões. Entender que o Japão era um estado imperialista e colonizador dessas regiões do Pacífico, da China e da Coreia, que eles utilizavam de mão de obra análoga à escravidão muitas das vezes, que havia uma legitimização do imperador a partir do shintoísmo de Estado, que a política interna era aparelhada pelos militares e a educação também era aparelhada para que se validasse, para que se justificasse a guerra que eles estavam inseridos como uma guerra justa, e esse discurso conservador e racista que era típico de países fascistas da época. Caraca, Dani, tô aqui pensando, conforme você vai falando, e suas falas são fundamentais, porque demonstra pra gente que o Japão, durante a Segunda Guerra, né, é muito além do que a gente só falar sobre a bomba de Nagasaki e Hiroshima, e também entender que o contexto do Japão, um país oriental, é diferente dos contextos que a gente fala sobre os países ocidentais, né? Então, considerando o que a gente está conversando aqui, conseguimos observar que existe essa dualidade quando a gente pensa no papel do Japão durante esse contexto histórico, né? Esse processo histórico do Japão e a sua relação com a Segunda Guerra Mundial. Visto que ele tem duas principais faces que aparecem, né, quando a gente estuda, que é o Japão como imperialista e o Japão como um país arrasado pelo bombardeio dos Estados Unidos, né?
Então, diante dessas nossas conversas, desses seus apontamentos, é importante a gente pensar como a memória da Segunda Guerra Mundial é preservada e interpretada no Japão contemporâneo. E de que maneira essa memória influencia uma identidade nacional e as relações que esse país vai ter com outros países, né? De que forma o Japão vai se colocar nesse meio internacional. Teria como você falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. Primeiro, é importante destacar que o Japão não foi só algoz durante a Segunda Guerra, ele também foi vítima, porque ele também sofreu com crimes de guerra igualmente bárbaros cometidos pelos americanos durante a ocupação deles, né, do Pacífico, durante a invasão deles do Pacífico. Sendo o maior deles, obviamente, as bombas atômicas, os mais relevantes, né, em 45. Mas é importante a gente mencionar que só um dos ataques americanos com bombas incendiárias em Tóquio levou a mais de 100 mil mortos. Essas pessoas, elas eram civis, elas estavam sofrendo com a guerra também, inclusive sofrendo uma pauperização bastante intensa, assim, elas não tinham mais o que comer em 45, era nesse nível que a guerra levou o Japão. Então, você falar do Japão na Segunda Guerra também é reconhecer que é um país que foi vítima de atrocidades, né? Não tem como você enxergar as coisas tão preto no branco assim. O Japão não foi só... Não existe mocinho e vilão em uma guerra. Todo mundo tá errado, né? E quem sofre é o povo. Para além disso, é importante a gente mencionar que a partir de 45 o Japão ele sofreu uma intervenção militar americana, né? A intervenção que durou até 1952. E essa intervenção ela ficou a cabo do general Douglas MacArthur, né? Que era o comandante, era o chefe supremo das forças aliadas no Pacífico. Ele ocupou o Japão e começou a adotar uma série de projetos, como, por exemplo, a secularização da figura imperial. Então, o imperador ele não foi condenado pelos crimes que ele estava ciente durante o Tribunal de Tóquio. Ele permaneceu como sendo o líder, entre aspas, o chefe do país. Óbvio que agora ele toma um cargo muito mais simbólico do que, de fato, ser o representante da política japonesa, mas ele permanece ali como uma figura importante e de conciliação entre os japoneses, né? Você também tem uma série de reformas democráticas no Japão, um investimento muito grande para a reconstrução do país. É claro que esse investimento americano ele não estava sendo realizado porque os americanos eram muito bonzinhos e queriam reconstruir o país porque eles ficaram com pena dos japoneses. Esse investimento ele estava sendo pensado de forma a prevenir que a União Soviética exercesse alguma influência sobre o Pacífico, para mais do que eles já estavam exercendo, né? Tanto no norte da China nesse momento, quanto nas regiões que eles ocuparam da Península Coreana, né? Durante o final da guerra. Então, esse investimento americano no país e a tentativa de reconstruir ele como um símbolo de democracia liberal no Oriente, né? Na Ásia, foi uma tentativa americana de prevenir que a influência soviética se alastrasse pela Ásia inteira. Você também teve a proibição de que os japoneses construíssem forças armadas com capacidades ofensivas, e isso dura até hoje. O Japão ele não pode ter uma força armada como os Estados Unidos têm uma força armada, eles não podem ter um exército com capacidade de invadir outros países, por exemplo. E a construção de diversas bases americanas, isso tanto no Japão como no Pacífico. Eu acho que tem algumas bases americanas que estão sendo desativadas agora, né? No início dos anos 2000 para frente, tem algumas bases americanas do Japão que foram desativadas, mas os americanos eles continuam ainda sendo uma força bastante influente naquela região da Ásia.
Então, o que o pós-guerra significou na prática foi a substituição da hegemonia japonesa no Pacífico pela hegemonia americana no Pacífico, né? E isso foi feito de caso pensado pelos americanos. Agora, pensando na memória da guerra e como ela é trabalhada pela população geral do Japão, aqui eu acho relevante se pensar que não existe, de fato, uma política de memória no Japão sobre a Guerra do Pacífico que coloque ele no lugar de algoz. Então foi o que eu falei. É óbvio que a população japonesa foi vítima dos crimes de guerra que os americanos cometeram no território, mas a mesma memória acerca dos sofrimentos... E isso é uma questão bastante relevante enquanto formação da memória nacional no pós-guerra. Eles se reconhecem como vítimas dos bombardeios incendiários e como vítimas das bombas atômicas, mas essa mesma política ela não se reflete quando é para se pensar nas vítimas que foram produzidas pelos japoneses. Não se pensa nos crimes que eles cometeram nos territórios ocupados, muitas das vezes. Então, acaba que é uma política de memória que passa pelo esquecimento, né? É uma memória que passa pelo esquecimento aos crimes que eles cometeram. É óbvio que isso não é algo completamente hegemônico. É claro que tem setores na sociedade civil japonesa que enxergam essas questões com bastante cuidado, né? E especialmente a geração do pós-guerra, né? A geração das pessoas que durante a guerra eram, na maior parte das vezes, muito jovens ou até crianças, que agora já estão com uma certa idade. Mas essa não é a política geral do Japão, pensar nele enquanto algoz, né? E também é importante a gente pensar como a política japonesa do pós-guerra foi se desenvolvendo em relação a esses fatos. E aí a gente tem que falar como um partido em específico, o Partido Liberal Democrático, ele tem a hegemonia na política japonesa desde o pós-guerra. Então, a primeira vez que eles foram eleitos foi em 55. Ainda hoje, eles continuam com essa hegemonia. Não houve um momento no Japão do pós-guerra em que o Partido Liberal Democrático não foi relevante, né? Não foi o partido mais relevante para a política interna e externa japonesa a partir dos anos 50. Então, esse partido é um partido de direita com setores que vão para a extrema-direita, inclusive. Você tem a formação de uma sociedade, né, que é quase como se fosse um think tank, que o nome é Nippon Kaigi, que era um partido, que era uma associação de extrema-direita, revisionista, que conta, inclusive, com primeiros ministros bastante importantes, como o atual, o Fumio Kishida, que é do Partido Liberal Democrático, e o Shinzo Abe, que foi o primeiro-ministro que morreu, né, depois de um atentado, depois que atiraram nele. Se eu não me engano, foi ano passado. Ele, inclusive, o Shinzo Abe é um dos primeiros ministros mais revisionistas da história do Japão contemporâneo, que, inclusive, interveio na educação básica japonesa. Então, existem acusações de que o Partido Liberal Democrático estava influenciando que livros didáticos japoneses deixassem de lado os crimes de guerra que eles cometeram durante a Guerra do Pacífico, né? Para além disso, existe uma política desse partido de rever a Constituição e essa cláusula de não se fazer uma força militar com capacidade ofensiva. É algo que o partido quer rever, quer abolir. E, para além disso, não existe um foco tão grande como existe no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa mesmo, de se abordar a história contemporânea do país, o que dificulta as coisas. Não é como se os japoneses não tivessem história contemporânea nas escolas, mas ela não é tão bem focada como por exemplo, as questões que envolvem o Japão feudal, sabe?
o Japão contemporâneo ele não é tão proeminente na academia japonesa como é a história contemporânea aqui no Brasil, por exemplo. Mas mesmo assim você tem bons historiadores japoneses. Mas é óbvio que você também tem negacionistas e revisionistas dentro da academia japonesa e na historiografia japonesa. Um dos exemplos que eu posso dar é o professor Ikuhiko Hata, que é doutor pela Universidade de Tóquio, e uma das publicações dele foi um livro que defende que o Japão nunca promoveu uma política de escravidão sexual nos territórios ocupados, que isso se resume a uma campanha difamatória ao país, e que, na verdade, todas essas mulheres elas eram prostitutas. Esse historiador, o Ikuhiko, ele tem muita publicação em inglês, inclusive no Manual de História do Japão de Cambridge. Se eu não me engano, a edição mais recente conta com um capítulo dele sobre a ocupação do Japão das colônias. E dá para ver que já é um historiador que é claramente um negacionista, mas que ainda assim tem alguma relevância na historiografia japonesa e na academia japonesa, o que é bastante grave. Para além disso, também é importante a gente pensar como fica a relação do Japão com os países que ele ocupou. E aqui eu tenho um foco especial na China e na Coreia, né? Porque o que eles alegam, e que é de fato verdade, é que muitos dos crimes que eles foram vítimas não foram reparados ou não foram retratados pelo Japão. Um exemplo eu posso dar pela própria Unidade 731. A Unidade 731 ela era comandada por um médico que era membro das Forças Armadas Japonesas, o Shiro Ishii, e ele não foi preso durante o Tribunal de Tóquio. Ele não foi julgado, ele foi absolvido, porque todas as pesquisas que a Unidade 731 realizou, os americanos se apoderaram em troca dessa anistia que eles deram a esse médico, né? Para além disso, os crimes que envolvem a escravidão sexual realizada pelo Japão nunca foram julgados e punidos de fato pelo país, né? E isso é uma demanda muito grande, principalmente em torno dos movimentos feministas da China e da Coreia, que o Japão reconheça os crimes que eles cometeram contra essas mulheres e procure alguma forma de reparação a elas. Mas isso o Japão nunca fez. Eles botam um grande panos quentes assim em relação a essa questão. Para além disso, esse incômodo ele não é algo que existe só no passado recente, ele é atual. Ele é bastante atual, inclusive. Durante as Olimpíadas de Tóquio, uma das demandas da Coreia foi que não fosse hasteada a bandeira do Sol Nascente, né, que é aquela bandeira do Japão imperial, com aqueles raios vermelhos saindo ao redor dela, porque era justamente uma bandeira que refletia aos anos de ocupação japonesa da Coreia e dos territórios do Pacífico. Se você tem uma demanda, se a Coreia precisa pedir que o Japão não hasteie essa bandeira, isso já mostra muita coisa, né? Porque é aquela história do se tem placa, tem história, né? Então, se essa demanda é algo importante ao ponto deles precisarem pedir que o Japão não faça, é porque, com certeza, havia alguma intenção de se fazer, né? E, no mais, é importante a gente entender que essa história ainda não acabou. Que essa história ela continua se seguindo. E um exemplo a gente pode dar na própria China e na Coreia do Norte, né? Que tanto a China e a Coreia do Norte passaram por seus processos revolucionários da esquerda a partir de resistência à ocupação colonial japonesa, né? Tanto os líderes da China quanto os líderes da Coreia do Norte foram vítimas da ocupação colonial japonesa e lideraram movimentos de resistência a essa ocupação colonial. E, virtualmente falando, a Guerra da Coreia ainda não acabou, dado o fato de que a Coreia do Sul e a do Norte ainda mantêm uma tensão elevada e não foi assinado nenhum tratado de paz em relação a ela. E também é importante mencionar a questão de Taiwan, que Taiwan foi uma ex-colônia japonesa e que, até o momento, ela é entendida como uma província chinesa rebelde, né? Depois da Revolução de Mao Zedong, que o Chiang Kai-shek ele vai para Taiwan e se exila lá, né? Se exila e constrói um outro governo com o apoio americano.
E é óbvio que a questão de Taiwan nunca existiria da forma que existe hoje se não fosse a ocupação japonesa, tanto de Taiwan quanto da China. Também é importante mencionar, que eu já falei algumas vezes aqui, mas o Tribunal de Tóquio, em especial a sua seletividade em relação aos crimes de guerra, porque é fato de que ele foi bastante brando com criminosos de guerra, como o próprio imperador, justamente para que os interesses americanos eles fossem atendidos da forma que eles fossem atendidos no Pacífico, né? Então, se o entendimento dos americanos é de que o imperador japonês ele tem um poder muito grande de conciliação, ele pode ter um papel relevante na adaptação dos japoneses à hegemonia americana, então se mantém o imperador japonês, se mantém a família real japonesa com a sua linhagem, né? Você só vai fazer um trabalho ali de secularizar aquela figura, mas você não vai punir ele de nenhuma forma, por mais que ele seja culpado do que aconteceu. Você tem a anistia a criminosos de guerras, que seriam interessantes aos americanos, e por aí vai. Então é importante a gente deixar claro que essa não é então é importante a gente deixar claro que esse não é um caso em que todas as questões foram esgotadas. Inclusive, elas ainda estão sendo alimentadas, né? Caraca, Dani, fantástico, cara. Você fez uma história do Japão, chegando lá começando lá no século XIX, chegando até tempo presente, história do tempo presente, fantástico, chegando até ontem, basicamente, falando de historiografia, enfim, cara, só tenho que agradecer. Eu acho que esse episódio ficou completíssimo. Tenho que te confessar para você e para o nosso ouvinte que tinha muita coisa, muita informação que você trouxe que eu realmente não tinha nunca nem tive contato, então falha minha, mas queria te agradecer muito, assim, eu acho que foi um episódio super enriquecedor. E é isso. Você tem alguma consideração final? Se não, você pode se despedir também do nosso ouvinte. E é isso. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, Maria e Giovana. Só para terminar a discussão, eu acho que tem alguns filmes que a gente pode indicar, né? Justamente porque é um tema que é pouco explorado. Os filmes que eu vou indicar aqui são 2 longa-metragens de 59 e 2 animações. A Condição Humana, de 59, que foi dirigido pelo Masaki Kaboyashi, e Fogo na Planície, também de 1959, do Kon Ishikawa. O Fogo na Planície, ele conta a história de um soldado no final da guerra, ali nas Filipinas, e de quais eram as condições, né, desse soldado e dos colegas deles durante esse período. E A Condição Humana é uma trilogia. São 3 filmes, foram dirigidos pelo Masaki, e fala sobre um rapaz que ele coordenava um campo de prisioneiros de guerra na Manchúria, e depois ele foi preso, mandado para a guerra como um soldado, e a experiência dele como depois um prisioneiro de guerra soviético. O Túmulo dos Vagalumes, de 88, que é o do Isao Takahata, que é um filme do Estúdios Ghibli, que fez parte da infância de muita gente aqui. E o Túmulo dos Vagalumes é um filme que é bastante diferente da tendência do Estúdio Ghibli, porque é um filme que conta a história de 2 irmãos, são 2 crianças que estão tentando sobreviver na guerra, dentro do Japão, depois que a mãe deles morre queimada por um bombardeio americano, né? E Gen, Pés Descalços, que é de 83, do Mori Masaki, que conta a história do Gen, que é uma criancinha, e da mãe deles, e da mãe dele, que está grávida, né? Depois do atentado com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Eles foram vítimas das bombas que sobreviveram, e aí você observa aquele cenário, né, de destruição e tal, e como é que o Gen ele tenta sobreviver nesse cenário. Essas são as minhas recomendações. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada, Dani. Foi uma verdadeira aula sobre o Japão e sobre o contexto oriental, né, da Segunda Guerra Mundial. E até o próximo episódio, pessoal.
Obrigada, gente. Obrigada a quem escutou até aqui. Obrigada, Dani, Gi. E agora eu vou dar os nossos créditos. A apresentação e o roteiro desse episódio foram feitos por mim, Maria Eduarda Veras, e pela Giovana Teperino. A revisão vai ser feita pela Gabriela Doscher e a edição vai ficar com a Natália Tanásio. Eu queria lembrar você também, ouvinte, a seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, a gente é o Pet História UF. No Twitter, a gente tá com @Pet História. No Facebook, Pet História UF Niterói. E no YouTube, como Pet História UF. É isso, obrigada e tchau, tchau.